Olha só que legal. Pense Digital Inove. Sou o Lucas de Castro e vamos começar o primeiro podcast do projeto Pense Digital Inove. Estou aqui com o Arthur Esperança e o Marcelo Vieira de Castro, mentor do projeto Pense Digital. Tamo junto e tudo misturado. É, isso aí. Não falei, né, mas boa tarde, boa noite ou bom dia para onde vocês, que horas vocês estiverem assistindo Todo aí. mundo. Tamo junto. Vamos começar as perguntas aqui, vamos bate-papo. Então vamos começar aqui. Tem algumas perguntas que foram chegando pra gente aqui, né, no decorrer do dia, e eu vou fazer essas perguntas pro Marcelo para ele responder aqui e contar mais também sobre o projeto Pense Digital Inove. Acho que as pessoas vão ver aí no Instagram ou no YouTube, enfim, o nome Pense Digital Inove, né? No feed, enfim. E o que seria o Pense Digital Inove, né? Já que as pessoas estão caindo de paraquedas aqui no Instagram. Boa, Lucão. Eu quero entender melhor. Mais, né? Vamos lá, vamos compartilhar. O projeto Pense Digital, ele foi pensado, né? Foi imaginado um pouquinho antes de começar a pandemia, no final de 2019. Eu estava nos Estados Unidos e você também estava? Sim, agora eu lembrei. O Lucas também agora estava. eu lembrei. A Helena também estava, a nossa família estava nos Estados Unidos, né? E eu estava terminando um estudo sobre engenharia social. E foi interessante perceber as transições de era, né? Quando a gente estava, vamos chamar ali no começo do século XX, não é o meu caso, não estava lá, mas dá para imaginar, a gente viveu aquela era de descobrimentos, né? Então, do vapor, da revolução industrial, né? O automóvel, né? Aquelas coisas, a eletricidade, aquelas coisas todas ali. Então, foi uma era que a gente aprendeu muito. Com o advento, já agora no final do século XX, a gente viu o advento da internet, o início, vamos chamar, da era digital, né? A saída da analógica para o digital. Ali, a gente teve que passar por um novo processo, que era o processo de aprender agora a utilizar a internet dentro dos processos, dentro das tecnologias, das transformações que o século XX tinha trazido até então. E aí, a gente tinha ali o quê? A gente tinha ali, já tinha o telefone, né? Mas com o advento da internet, a gente começou então agora a acessar a internet. Lembre-se que, quantas aqui pessoas que estão nos assistindo, lembra que quando você mandava um e-mail para alguém, não é o caso deles aqui, ó, dos dois aqui, mas lembra que era o seguinte, você mandava um e-mail para a pessoa, falou, te mandei um e-mail, o cara falava, beleza, à noite quando chegar em casa eu vou ver. Avisava, né? Avisava antes, você ligava para avisar, ó, te mandei um e-mail, hein? Então, porque as pessoas só tinham acesso quando estavam na frente do computador. Com o advento da telefonia móvel, a coisa mudou, né? A internet já se conectando com os celulares, ainda não os smartphones, né? Smartphone já é século XXI, nós estamos falando de 2007 já, né? Então, a internet chegou ainda no século XX. Sim. Então, quando a gente, no finalzinho do século XX, a gente já tinha então a internet, mas não tinha as inovações tecnológicas que nos permitiam ter mobilidade completa, com conectividade, que faz uma diferença enorme. O que a gente teve que fazer? Aprender então a pegar essas tecnologias, usar, né, o automóvel, que já era uma coisa do século XX, né? O avião, que era um invento do século XX, e agora colocar junto com a internet. Então a gente aprendeu as coisas do século XX, revolução tecnológica, revolução industrial, tal. Quando chegou ali no século XX, a gente então estava adicionando a internet, adicionando as telecomunicações. Então a gente estava aprendendo a aprender a usar a internet nas coisas antigas. Com a chegada do século XXI, né, passagem do ano 2000 aí, a gente começou a ter o desenvolvimento, um andar mais rápido, desenvolvimento e aplicação das tecnologias digitais. Até que quando a gente chegou, por exemplo, em 2007, a gente teve um cara, pouca gente já ouviu falar desse cara, e chamava, meu nome é trabalho, né? Steve Jobs. A gente teve Steve Jobs. O Steve Jobs, o que o Steve Jobs inventou? É isso aqui, né? Ó.
O smartphone, isso que a gente tem aqui hoje. Mas antes, mas antes, vamos falar de uma coisa aqui, Luca. Ó, olha que negócio legal que a gente tem aqui na nossa biblioteca. Esse aqui é o primeiro telefone brasileiro analógico, mas que você acessava a internet com ele, né? Era um telefone da Nokia. Qual que é a diferença disso para isso, né? Depois eu explico, acho que você vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente, com a chegada das tecnologias digitais, a gente teve que... Não era mais aprender a aprender, porque a gente já começou a pegar aquele fio da meada do conhecimento, né, das novas tecnologias. Só que a coisa andou muito rápido. Em 2007, Steve Jobs inventou o smartphone e ele morreu, Luca e Arthur. O Steve Jobs, não sei se vocês sabiam, mas ele morreu sem saber o que era comprar uma pizza, um cachorro-quente ou fazer e-commerce com o celular. A gente já nasceu com isso, né? A gente já nasceu com isso, não imaginava isso. Não, e ele morreu. Ele nem imaginava que isso ia acontecer. Eu acho que de verdade ele morreu sem pensar nisso, né? Talvez. Não sei. Eu acho que ele, genial do jeito que é, talvez ele já pensava, mas ele né, não viu acontecer. Não viu acontecer. Uma coisa é fato, ele não viu acontecer. Eu acho que ele não imaginava o que a gente ia fazer hoje com o Shopee, com né, as empresas de delivery de comida e essas coisas todas. Mas enfim... E aí a coisa andou muito rápido. Aí nasceram as redes e mídias sociais, o Google chegou, né? Lembra? Vamos lembrar aqui que o Google não é tão velho quanto a gente imagina. Na cabeça de todo mundo parece que sempre existiu o Google. Como existiu o dicionário, né? É isso aí, mais ou menos isso. Então, resumindo, quando chegou, olha só que coisa interessante, quando apareceu o Google, começou a aparecer os aplicativos, né? As lojas, não tinha aplicativo. Era o Google, você só entrava ali no prompt, botava o que você queria perguntar e o negócio ia atrás para você. Mas não tinha aplicativo, não tinha, né, o Instagram, Facebook, não tinha, veio isso bem depois. Mas vamos falar desse momento, vamos dar um salto. No momento que a gente está agora, qual é a fase que a gente está? Que é essa, acho que é a pergunta que o Lucão fez, né? O que é o projeto Pense Digital? A gente está vendo um monte de gente perdida. E o que está levando essas pessoas a se sentirem ou estarem perdidas é não compreenderem toda essa fase. Agora a gente está numa fase nova, que é a fase do pensar digital. A gente precisa aprender a pensar digital, não é mais aprender a aprender. A gente já aprendeu como é que entra na internet, como é que se loga, né? Nos tempos antigos aí, para quem está nos ouvindo aí, né? Para quem tem mais de 35 anos como eu, 35 de contribuição no INSS, de passagem, né? E para você que está assistindo aí, que passou dos 10 anos de contribuição no INSS, dos 15 anos, vai entender o que eu estou dizendo. A gente vinha um CD, internet, você comprava um computador, vinha um CD para instalar a internet, ele não vinha instalado, não tinha memória para tudo isso. Era um negócio hoje, né, Arthur? Eu e o Lucas, a gente no almoço estava conversando sobre memória, né? E capacidade de processamento. Então, depois vamos fazer um podcast sobre isso, né? Evolução da memória dos computadores, do processamento, que é um negócio bem legal. E aí o que acontece então? Vinha um CD, você tinha que instalar, tinha toda uma linguagem nova de você. Então a gente aprendeu a aprender com a internet. Mas antes veio o primeiro disquete, né? Tinha disquete o primeiro. Tá aqui, ó. Arthur, olha que maravilha! Aqui, ó, olha aqui, o disquetinho 5. Esse aqui não é 5 por 1/4, esse aqui é o. Sei lá, não me lembro agora. Mas enfim, esse aqui era uma maravilha. Tinha aquele 5 por 1/4 grandão, assim, que é um pastelão, né? Então, enfim. O que acontece? Nesse novo momento que a gente está vivendo, que eu chamo de era pós-digital, né? E por que pós-digital? Porque você já não fala mais com a máquina, né? E nem a máquina fala só com você. Quando a máquina está falando com você, ela já falou com outras máquinas, já está voltando para você com uma interação que ela fez com uma outra máquina, que pesquisou no ChatGPT, que trouxe aqui, que trouxe de lá, enfim. É uma interação múltipla entre máquinas e pessoas. Então, uma era que extrapolou o simples digital, né? A gente já está falando da era digital, né? Que inclusive mistura o físico com o digital, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas o legal foi, nessa nova era, a gente não precisa mais aprender, porque o aprender ficou meio intuitivo. Você quando compra um celular, você lê manual? Vem manual junto? Não vem. As coisas não vêm mais. Você compra uma televisão, antigamente vinha com manual. Ó, liga aqui, liga na tomada, antena aqui, antena lá. Hoje não tem mais isso.
Por quê? A gente já entrou numa rota, velocidade de cruzeiro, altura, velocidade de cruzeiro digital. Ou seja, é intuitivo. Já sei que liga aqui, entra lá. Se você não souber, entra no Google e no YouTube e ele te mostra como é. É uma linha de raciocínio tênue, né? Que não para, né? Então, todo mundo, tudo é assim, né? Tudo tem um botão de ligar, tudo tem um botão de desligar. E vocês sabem o que significa o símbolo de ligar? Que é aquele símbolo que é um meio, zero e um risquinho no meio? O on e o off, não é? O on e o off? Vocês sabem como é que nasceu aquilo? Não. É a era digital, é o 0 e 1. Na era digital era assim e não, né? Agora o design do off é isso aqui, esse símbolo. É o 1 e o 0. O cara que criou foi brilhante em juntar o conceito da era digital. Então, frente a tudo isso, a gente está numa era agora chamada era, que eu reputo de ser a era pós-digital, e por isso que nasceu. Então, Lucão, agora respondendo a sua pergunta, o projeto Pense Digital Inove. O Inove é uma frescura criativa, publicitária, né? De marketing, uma jogada aí para falar Inove, né? A junção, inclusive, de números, letras, criatividade, intuitivo, né? Lúdico, para brincar. Mas essa que é a ideia. O projeto Pense Digital Inove, Pense Digital e Inove. É isso. Inovar, né? Inovar. Perfeito. Para ver se eu entendi assim, então quer dizer que antigamente, com o advento da tecnologia, tinha o digital, né? A gente estava vivendo a época digital até certo ponto, que eu queria que você explicasse, porque agora você coloca nos seus vídeos que a gente está vivendo uma era pós-digital. O que seria essa era pós-digital? Tem alguma coisa a ver com as inovações que foram vindo? Sim, ou é inteligência artificial? Não, eu diria assim, é uma classificação pessoal própria. É mais para ter um sentido lúdico, um sentido didático, né? Então a gente já era analógica para facilitar a compreensão. Os técnicos, os cientistas de computação vão cair de pau aí, mas eu peço para eles terem um pouquinho de paciência, só para explicar. O que eu reputo era analógica, né? Onde os dados eram transmitidos não na forma como a gente tem hoje, né? Em base digital. Depois a gente já era digital. E que a gente conhece até então, né? Que vocês... vamos chamar assim, todos nós vivemos de alguma forma, e o que eu reputo de era pós-digital é só para classificar, para facilitar o entendimento, que seria o seguinte, é uma era em que não é eu entro num prompt ali e falo com a máquina. Né? Antigamente, quando você comprava um computador, não tinha o Windows, né? Eu sou da época que você comprava um computador, ligava o computador e você falava, e agora? Era tela preta, né? Não, tinha até a tela colorida, mas tinha aquele C2 ponto o que eu faço? E agora? Eu faço o que com isso? Linha de código, né? Linha de código. Você tinha que colocar ali, asterisco, não sei o que e tal. Aí, você ia dando informações para a máquina, você ia construindo para ele. Você ia construir para ele fazer em cima. A era digital não, já estava predefinido um monte de coisa. Entrou o Windows, né? O Bill Gates criou as janelas, né? Você clicava já em cima, abria essa janela, abria outra. Você tinha uma interação diferente com a máquina. E depois veio a era em que você passava uma informação para a máquina ali, ia construindo, ia perguntar, tinha uma forma de você conversar com a máquina. Hoje você fecha o olho e fala, fala aí, de o que eu vou comer hoje, me dá aí, né? Você sabe o que eu comi, porque o iFood aí, eu já consumi aqui, não sei o quê, eu não quero comer uma comida igual a essa, me dá uma alteração aí, ele pega todo o teu histórico, já... Então, o que a máquina está fazendo? Ela está conversando com outra máquina, ela está conversando com um banco de dados, ela está conversando com o histórico seu, e aí ela vai pegar na internet sugestões de coisas que ainda você não teve. Então, é uma classificação pessoal minha, só para ilustrar, né, que eu chamo de era pós-digital. É uma era que o digital, que como a gente conhece, já ficou para trás, que era aquela interação homem-máquina, máquina devolve para você. Hoje você fala com a máquina já está falando com outra máquina, que falou com outra máquina, daqui a pouco você nem falou com a máquina, já cai aqui no seu celular, tem uma sugestão para te fazer. Já deu 7 horas, 8 horas, eu vejo que todo dia você pede comida nesse horário. Antes que você peça, tá aqui a sugestão. Eu nem pedi. A máquina, através dos processos de machine learning, de aprendizado, vão identificando a sua rotina e já vão começando a interagir com você. Então, é só para classificar, só para ilustrar, eu chamo isso
de uma era pós-digital. Ela passou, extrapolou o digital, né? Agora, e se não fosse só isso, né? Ainda tem, depois a gente fala sobre isso, mas ainda tem o Figital, outra coisa, mas é simples, depois que você entende, é por isso que nasceu o projeto Pense Digital, pra gente bater esse papo, Arthur, Lucão, e todo dia aqui a gente falando um pouquinho das coisas que vão surgindo, e o pessoal que tiver dúvida, quiser fazer uma interação com a gente fica muito feliz de bater esse papo com vocês. Só peço pros especialistas de plantão aí, os gênios, etc, né, maneirarem aí nas críticas, porque é um jeito da gente criar uma interação. Mas vai ter crítica. Pula pra dentro, ajuda a gente a bater esse papo. É popular de falar pra qualquer um, né? Exato. É aquela coisa, se tiver crítica, vem aqui e coloca o seu ponto de vista, né? Seria mais interessante. Você aí que tá criticando, talvez. Mas vamos lá. Se interessa. Enfim, você falou então que existem várias eras, né? Você falou que também tem a era do digital, né? Era digital, pós-digital. Conta mais sobre essas eras, assim. Então, essas é o que eu... Você falou que era o Netflix da história, não era isso? Assim? Não, então, isso é o que eu acabei de explicar aqui agora, né? A gente tinha a era digital, analógico, digital, etc. Esse que você está me perguntando, acho que você está querendo que eu fale um pouco do Figital, né? Exatamente. Figital é o seguinte, Lucão. É uma mistura natural, né? As coisas, o analógico, ele não deixa de existir. O portão da sua casa ainda é um processo mecânico, não tem como. Apareceu uns ícones lá, né, 1 e 0 lá, assim, uma luz e ninguém entra dentro da sua casa. O metal existe, tá lá, né? A máquina de sorvete ainda tá lá, gelando o sorvete, né? O que acontece é uma interação entre isso. Eu vou num lugar, quero comprar um sorvete. Eu não preciso mais ter alguém lá vendendo o sorvete, com a maquininha na mão, o sorvete ali, um calorzão, né? E aí a pessoa falou que era um sorvete. Cadê o cara que vende sorvete? Putz, foi no banheiro, espera aí um minutinho que ele já vem. Não, né? Eu venho aqui no celular, aquela máquina tem um QR Code, eu bato ali naquela máquina no QR Code, ali por trás tem uma aplicação, um modelo computacional, e ele me gera aqui um sistema de uma convergência digital, e eu ponho ali, opa, tô na máquina X, né? Quero comprar, já entro ali, escolho o sabor, faço o pagamento, e ele destrava a máquina, e eu vou lá e pego o sorvete que eu tô querendo. Aí alguém pode falar assim, mas sabe como é que é, né? O cara vai lá, mete a mão, pega 2. Tem câmera. Lembra que eu me identifiquei aqui na máquina. Eu posso ter câmeras que me identifiquem, vamos dizer, a minha identidade visual, mas eu posso ter câmeras que identifiquem. No momento que eu fiz o login ali, eu conecto uma imagem com o ID do celular, do telefone, do meio de pagamento do meu banco. E aí, se eu estiver roubando, inclusive, ele debita direto lá, sei lá, amanhã depois vai acontecer isso, né? Então, o Figital, Lucas, seria isso, né, Arthur? Se você quiser fazer um complemento. É a combinação do que está aí, mas sem a necessidade de eu ser atendido por uma pessoa, vamos dizer, um sistema analógico. Preciso abrir uma porta. A porta é analógica, tá lá, a maçaneta, né? Mas eu posso ter uma maçaneta digital. Então, essa combinação seria mais ou menos por esse caminho. Então, era analógica, era digital, era pós-digital, que é uma maneira ilustrativa de dizer, né, quando as máquinas já começam a falar entre si e depois interagem com você. E por último, vamos colocar aí mais uma era aí, vai aparecer várias, né? Que é a Figital, que seria essa combinação. Então, um exemplo do Figital talvez seria o e-coffee do Shopping Morumbi, que não tem praticamente... É um dos exemplos. Eu dei um agora da interação da máquina de sorvete, na padaria, o ônibus, mas o Locker é uma delas. Inclusive tem um vídeo que a gente postou. Tem um vídeo do Locker, bem legal. Aonde que a gente postou esse vídeo? No Instagram. No Instagram, tem lá o vídeo do Locker, a gente tá Leroy Merlin mostrando como é que funciona. Inclusive a gente testou, né? Testou e deu certo. E é prático, é fácil de usar. E tá aqui, né? Vai colocar aqui o link aqui pra você ir lá no nosso... Fala, Arthur. Só tem uma dúvida, no meio da explicação do Figital, você comentou um negócio de convergência. O que seria convergência? Boa. Isso é uma provocação legal. Eu costumo dizer o seguinte, da onde eu venho, né? Eu sou um ser analógico, um sobrevivente da era analógica na era digital. Estou sobrevivendo e cercado por pessoas como esses dois caras aqui, e outros, e ajuda, participação no ITA, projetos, então a gente vai aprendendo, sempre aprendendo. Vamos lá. Quando a gente fala de convergência, convergir
vamos chamar assim, é complementar, né? É ir por mesma base, interatividade. Então eu digo o seguinte, da onde eu venho? Eu venho de PricewaterhouseCoopers, eu venho de 3M, né? Eu venho de Royal Arrow, eu fui um executivo de grandes multinacionais e vivi todo um processo tradicional de uma empresa, né? De vender, anunciar seus produtos, né? Aí você queria comprar, ligava num canal. Quando começou a sofisticar, a sofisticação era no 0800. Imagina, eu tenho um número agora que eu ligo e tem um atendimento lá que, né? Uma pessoa me atende de manhã, de tarde, à noite, 24 horas. Era um luxo, vocês não têm ideia o que era isso. 24 horas por dia, 0800. Pensou? Então, ligar 3 horas da manhã lá, tinha uma pessoa que atendia. Pois não, o que eu posso? O produto X, etc. E eu queria comprar. Aí a pessoa me dava as informações, eu tinha que ir em direção à compra. Eu tinha que buscar o produto. O produto era anunciado até um certo ponto. Ele era apresentado ao público consumidor até um certo momento. Né? Anúncio de jornal, anúncio de revista, passava na televisão. Aí na segunda-feira, no dia seguinte, eu ia no horário comercial e comprava esse produto. Com o advento da tecnologia digital, a chegada da internet, da mobilidade, conectividade, e a conectividade e mobilidade foi um outro fator que fez a gente dar um salto exponencial, né? Mas com a chegada da internet, do e-commerce, etc., no mundo que a gente está aqui hoje, século XXI, e respondendo a pergunta de convergência digital, ela é um dos componentes necessários para o desenvolvimento dos negócios hoje em dia, para o desempenho de vendas, inclusive. Então, um negócio ele precisa ser conectável, ou ser conectado, ele precisa ser internetado, né? Então ele precisa estar na internet, precisa estar conectado. Então qualquer negócio, qualquer empresa precisa estar conectado. Ele precisa ter mobilidade. Mas como assim mobilidade? Sim, o seu negócio tem que estar de alguma forma disponibilizado na web e de maneira que alguém possa entrar ali no canal do seu website e ele está num formato que vá para o celular, porque senão você entra lá, se de alguma forma, e você fala, mas existe, tem um monte de empresas com site na internet que quando você entra, ele não tem... Tudo errado, né? Tudo complicado, fica complicado, a navegação não foi pensada para o celular, foi só pensado para o formato de web, de computador. Então, quando você for o seu site, como é que está aí, seu negócio aí? Está adaptado já para a mobilidade? Então, ele tem que estar... ele tem que ser digital em todos os aspectos, da internet, da conectividade, né? Então tem que estar na internet, mobilidade no formato celular e, como você colocou, convergência. O que é convergência? Agora chegamos na resposta. Convergência é quando eu pego uma informação, acesso o site, vejo, me interesso, etc. E eu falo, eu vou comprar. E ali está tudo ali já integrado para eu converter. Então, esse negócio da convergência, converter aquela vontade já numa compra. E já ali eu já ponho o endereço, já ponho tudo, fechou, eu vou embora. Daqui 2, 3, 4 dias aparece na minha casa a compra. Mas tem um outro aspecto muito importante, que é a conveniência. Então, é conectividade, mobilidade, convergência para você poder fazer tudo ali, mas tem um negócio interessante que ajuda muito e potencializa o consumo, que é a conveniência digital. O que é conveniência digital? A inteligência de marketing. Ou seja, eu vou comprar um chuveiro, hein? Então uma empresa de chuveiro, ela tem que ser conectada, ela tem que pensar em estar num formato móvel, né? Ela tem que pensar em convergência, ou seja, levantei hoje de manhã, um frio desgraçado, né? Aí vou lá tomar banho, o negócio queima. Eu falo, putz, vou trabalhar, não vai dar, não vou tomar esse banho frio de manhã cedo. Hoje eu vou sem tomar banho. Acontece, né? Com quem nunca, né? Aí põe a roupa lá, passa uma toalha molhada ali, dá um lustro no negócio e vou embora. Quando eu chegar à noite eu tomo um banho quente. Aí, beleza, eu tenho um banhão quente lá e tal. Aí eu vou trabalhar, aí a hora que eu tô voltando tô indo pro trabalho, falei, putz, eu vou para uma reunião hoje, não vou ter tempo de comprar esse negócio. Entro aqui, né? Conveniência, né? Convergência, compro o chuveiro. Só que durante o dia eu posso comprar o chuveiro, achar o chuveiro lá, eu quero um chuveiro quente, quero assim, quero assado. Beleza, achei o lugar.
Aí eu clico lá, tem as escolhas, que é o chuveiro preto, branco, rosa, vermelho, né, com ducha, sem ducha. Enfim, você põe todas as informações e compra o chuveiro. Aí o que pode acontecer ali? O cara vai virar e falar assim, você tem quem instale pra você? E aí? Você sabe instalar? A maioria das pessoas não sabe instalar um chuveiro. Apesar que hoje tudo é plug and play, né? Você compra, bota lá e... Mas você pode não saber instalar. E aí ali tá... você vai na Leroy Merlin, que esses dias vocês estiveram lá fazendo um negócio dos lockers, já tem lá preço com instalação, preço sem instalação. Eles já estão vendendo serviço. Isso é um outro podcast, Luca e Arthur, que a gente pode fazer em breve, né? Como que as indústrias estão descobrindo a venda contínua. Recorrente, né? A recorrência. Né? E não vendendo carro, não consigo vender um carro todo mês. Sim. Mas eu posso vender um carro e vender um monte de serviço durante o mês. Né? Eu posso vender assinatura de um sistema de guincho, posso vender uma assinatura de um serviço, enfim, de dicas de bares e restaurantes, rastreamento, uma série de seguranças ali. Então, o que acontece aqui, voltando? O serviço é muito importante. E aí entra a conveniência. Você tem quem instale para você, quer já marcar? Você vai chegar que horas no apartamento? 19 horas, você já pede aqui, eu já entro aqui, já quero comprar com instalação, 19 horas, vai um cara lá instalar. Para quem instala, um chuveiro é 5 minutos. Mas para você que não instala, pode ser os 5 minutos próximo da sua morte, você tomar um choque lá de 220 e morrer. Mas o que acontece? Aí o cara vira assim, tapetinho, tem? Tapete não é mais luxo, não é só ficar com o pé no frio no chão, é segurança, pra você não escorregar, não derrapar, tal. Mas se comprar esse negócio aqui, eu tenho uma promoção para você, um kit de shampoo, de sabonete e assim por diante, você ir reforçando a venda e se posicionando. Então, complementando, são 4 pilares, né? Qualquer negócio precisa ser conectado, né? Ele precisa ser internetado, né? Ele precisa estar conexão, mobilidade. Eu preciso fazer ele de uma forma que eu possa comprar andando, dirigindo, falando, né? Qualquer lugar. Ele tem que ter essa convergência que eu já faço tudo ali, já pago, já está tudo fácil ali. Mais uma coisinha no carrinho e tal, já põe, já paga, já vai embora. Mas não esquecer da conveniência, né? Oferecer produtos e serviços que agreguem valor. Seria mais ou menos isso, Lucas. Chegou um comentário aqui perguntando das ondas de inovação, se isso tem a ver com as ondas de inovações ou não. E se não tiver a ver, o que seria essas ondas de inovações que está na sua palestra, que você vive comentando no Instagram? Isso, legal isso. A onda de inovação é um nome, né, que a gente deu. Mas eu vou pedir licença aqui para antes de responder isso, fazer uma colocação. A gente, às vezes as palavras, é muito interessante a gente compreender o que se pretende, né, com o uso de certas palavras e tal. Então, de revolução e inovação, um negócio bastante interessante. Bom, deixa eu pegar aqui na nossa biblioteca famosa, aqui tem de tudo, né? Mas vamos lá, ela foi feita para isso, inclusive, né? Qualquer dia o Arthur dá um view aí, né? Desenterrou. Desenterrou. Tem esse aqui, tem outros aqui mais moderninhos, né? Esses sem fio, esse aqui já é, né? Século XX já. Esse aqui, século XX no começo, né? Mas vamos lá. Isto aqui foi, de uma certa forma, uma revolução quando apareceu a telefonia, né? No início início, né? Mas vamos falar assim, como se popularizou no século XX, né? A telefonia. Então você tinha um telefone, ele era analógico, você discava ele aqui, né? Enfim, tem gente que olha para isso aqui e fala, cara, como é que faz para falar nesse... Alô, né? Alô. Então, enfim, esse tipo de telefone aqui. Isso aqui foi uma revolução quando foi lançado. Agora, qual que é o objetivo disso? Falar, se comunicar, o ponto A com o ponto B, né? E isso aqui também fala. Hoje em dia, quase ninguém usa mais para falar, né? Porque manda recado, manda mensagem, etc. Isso foi uma revolução. Trouxe uma nova, vamos chamar, uma nova avenida, né? Ele trouxe um jeito novo, revolucionário, no sentido de mudar o jeito como se comunicava. E isto aqui, por exemplo, um smartphone, ele, ou se preferir,
não precisa ser nem um smartphone. Lembra do BlackBerry? Tem o BlackBerry aqui também, que era um negócio bem legal. Mas enfim, esses outros celulares assim mais simples, né? Ou esse aqui, por exemplo, tô fuçando aqui. Ó, vocês lembram disso aqui, ó? Olha que legal, esse aqui era o StarTAC, lembra? Pô, isso aqui custava uma grana, era o Elite. MicroTAC Elite, né? Olha, né? Isso aqui custava uma fortuna. Quem já teve um desse aí, manda aí nos comentários aí quais os modelos você teve. E tinha um pequenininho também, né? O flip-flop, sei lá como é que chamava, né? Tinha esses aqui, esse aqui é da Ericsson, né? Pequenininho também, era uma coisa bem legal. Só que a tela dele só é máximo pro número ali, etc. O que é, então, revolução? Isso aqui foi revolucionário, isso aqui mudou, né, a forma de as pessoas se comunicarem, de se conectarem. Agora, isso aqui foi inovador. Por que foi inovador? Porque ele trouxe um aprimoramento de alguma coisa que já existia. Então, a inovação está muito ligada a melhorar o que já existe, agregar valor, né, trazer novos benefícios. Isso praticamente é um bom conceito de inovar. E interessante, eu fiz um estudo há um tempo atrás e descobri que, vamos colocar assim de uma maneira bem simples, né, para todo o público que nos escuta, a inovação está diretamente ligada à demanda e fator econômico. Não se inova se isso aí não te der retorno financeiro. A inovação é bem a cara do capitalismo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque é o seguinte, a inovação está muito ligada à produtividade, à qualidade percebida. Não basta mais ter valor agregado, eu preciso ter valor percebido. Não adianta eu ter um produto ótimo, maravilhoso e por dentro, mas não, ele tem que ser percebido, tem identificado. Aí quando ele é identificado, eu pago inclusive mais por ele. Então, né, a inovação ela está muito ligada vamos chamar, ao desenvolvimento econômico. Mas e uma vacina? Não, eu tenho uma inovação, uma vacina. Cara, ela está ligada a um interesse socioeconômico financeiro. Preciso atender, etc., mas vai gerar riqueza. A inovação, ela tem que gerar riqueza. Se ela não levar, você tira aquele produto de linha. Você descontinua aquilo. E então, quando você me perguntou sobre ondas de inovação, é que hoje a gente fala que já está na 6ª onda. Aí, Arthur, a gente podia até depois mostrar. Vamos mostrar aqui? Aqui tem um mapa que mostra as ondas de inovação. Então, como vocês podem ver aqui, tem desde o começo do século XX, né, até chegando nos dias de hoje. Nós estamos falando da 6ª onda. Depois a gente faz um podcast só sobre ondas de inovação. Mas ondas de inovação vem muito na consequência de uma coisa aciona um círculo de inovações. Então, lembra, Luca, quando nós estivemos na Alemanha para ver lá os eVTOLs? Eu tive já 3 vezes lá em Munique para conhecer. Os lockers também, que a gente viu. Os lockers. Outro assunto, né? Mas falando dos eVTOLs, que a gente vai mostrar aqui, o que é um eVTOL? eVTOL parece nome de remédio para lombriga, né? eVTOL, tome eVTOL todo dia, 3 vezes ao dia, tal, né? Mas enfim, esse eVTOL aqui, ó, tá vendo esse equipamento aqui? Ele é uma aeronave, né? Ela é elétrica, E de elétrico, né? É uma sigla em inglês, Vertical Takeoff Landing, né? Pouso e decolagem vertical. É a Era Jetsons. Põe aqui a imagem do Jetsons aqui, né? A Era Jetsons chegou. Lá em 1962, o Hanna e Barbera, eles imaginaram um futuro, né? Por isso que a gente tem uma palestra chamada O Futuro Não Será Mais Como Antigamente, uma palestra muito legal, recomendo. E aí, eles imaginaram uma aeronave, um veículo espacial, aeronáutico, que levantasse voo na vertical, andasse e pousasse, mas elétrico, sem combustão, sem motor. E eu costumo dizer que os eVTOLs, eles vão trazer agora uma onda de inovação, uma tecnologia que está se estabelecendo, a Embraer está produzindo aqui no Brasil, em Taubaté, né? A perspectiva aí é que o ano que vem já começa a ocorrer os primeiros testes, e em 2027 a gente já tem a eVTOLs voando aqui em cima de São Paulo, tem até uma estimativa aí, Vila Olímpia, Guarulhos, né? 12 minutos, imagina que maravilha, ele voa, né? Reto, sobe e tal. E os eVTOLs, eles vão trazer, por exemplo, uma coisa que é o seguinte, em função do uso da eletricidade, ele vai precisar muito otimizar, muito consumo de energia. Então as pessoas não vão viajar de mala, de bagagem, é malinha.
Então, se você quer saber mais sobre isso, a palestra pensedigital9.com.br, né, nesse website, pensedigital9.com.br, tem a informação dessa palestra. Mas na palestra O Futuro Não Será Mais Como Antigamente, a gente fala sobre isso, quais são as ondas de inovação, ou seja, é como se fosse um pingo, uma gota, uma pedrinha que você joga num lago. Quando ela bate, ela vai fazendo ondas, né? Ela vai abrindo anéis. Esses anéis são as inovações, ele vai interferindo, vai influenciando, vai afetando, né? Estimulando anéis. E na inovação a mesma coisa. Então os eVTOLs vão trazer, já está chegando, né? A gente tem uma tecnologia de uma empresa sul-coreana, que depois a gente fala sobre isso melhor, que você já pode usar a mesma roupa em 20 minutos, ele higieniza, ele lava, passa, etc, higieniza a sua roupa e você pode usar ela no dia seguinte, porque você vai viajar com menos mala, só com uma malinha, e vai dormir, então você vai levar na mochila o pijama que você dormiu de ontem para hoje, mas você vai estar com a mesma roupa no dia seguinte, aparentemente a mesma roupa, mas ela talvez esteja mais limpa, higienizada do que se você tivesse trazido de casa. Então, ondas de inovação é isso, chega uma tecnologia e ela provoca, estimula uma nova tecnologia, um novo tipo de aplicação daquelas vezes daquela mesma tecnologia e assim sucessivamente. Pô, perfeito. Eu queria até ver essa tecnologia que você falou aí. É como se fosse um armário que você coloca parece um guarda-roupazinho fininho e tal. Eu não sei se a gente pode mostrar, porque né, na hora que botar esse vídeo no ar, etc. A gente vai avaliar aqui, mas se der, a gente mostra pra vocês. Eu acho que a galera, sem marca, sem nada, funcionando. Dá uma olhada nisso aí, hein? Tá querendo ver? Bota aí embaixo aí que você quer ver, a gente também mostra no detalhe para você, ou a gente te manda. Entre em contato aí, põe o seu, onde você quer ser encontrado, a gente manda para você. Essa tecnologia é fantástica, você põe tua roupa lá, em minutos, ela higieniza, lava, passa, tem vapor, tem vibração atômica, sua roupa sai cheirosinha, limpa, você vai dormir, dia seguinte você levanta, põe essa roupa. Por quê? Porque você não pode começar a levar a mala de roupa, porque os eVTOLs, eles vão te levar muito rapidamente a vários lugares, mas ele não te permite muito peso, por causa dessa relação de consumo elétrico, né? Então, você vê, chega uma tecnologia disruptiva, né, que vai modificar o jeito, por isso que já estão falando de mobilidade urbana aérea, vai impactar no jeito da gente andar, se locomover. Você acha mesmo que as madames lá de Alphaville, vamos pegar ali a Castelo Branco, Arthur, aquele trânsito desgraçado cada dia pior, na hora que tiver o eVTOL voando, você vai ver, todo mundo vai querer. E aí, você que está me assistindo aí, que tem mais de 15, 20, 25 anos, igual eu, que já falei que tem mais de 35, dê contribuição no INSS, você lembra quando saiu o StarTAC? Né? Que, você botava na cintura assim e desabotoava o casaco, tirava pro lado pro cara ver que tava na cintura, porque era chique, era um símbolo de sucesso. Nos dias de hoje ia dar ruim esse negócio aí, né? Colocar na então, porque foram momentos diferentes. Não, ele tinha um encaixe. Você colocava ele no encaixe, ele tinha um clipe assim, ó. Esse aqui tem, ó. Pessoal, tira tudo que você tem aí, põe o seu celular aí. O cara põe o celular, põe o 38, põe a faca, né? Mas, ó, esse aqui tem um clipe aqui, ó, tá vendo? Aí você colocava isso na cintura e você andava mostrando isso pra todo mundo. Eu botava aqui, ó, tal, e ó, né, StarTAC e tal. E custava caro, era muito caro o celular. Então, desse mesmo jeito, na hora que os eVTOL chegarem, eu sou um dos primeiros brasileiros a ter frequentado o ambiente de teste na Alemanha, da Lilium, o eVTOL da Lilium. Sou um dos precursores de trazer, tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu fui atrás disso em 2000, já no finzinho da pandemia ali, 2021, né? Eu comecei a rodar o mundo inteiro para ver onde que estava essa tecnologia. E até que tive o privilégio, fui convidado e participei das visitas nas instalações da Lilium na Alemanha, em Munique, e tive a oportunidade de ir na área de simulação e teste de o primeiro eVTOL a jato do mundo. E aí, o Arthur quiser mostrar aqui, né? Mostra aqui pra gente como é que... Vai rodar um videozinho aí. Tá rodando. E isso vai trazer uma série de outras inovações que vão acompanhar. Para isso poder ser uma realidade, uma verdade, vai exigir uma série de coisas. E aí eu digo para vocês também a questão do modismo, da necessidade do ser humano de se identificar com determinadas tecnologias para ele se sentir e se apresentar como moderno. Então eu volto aí, né, Arthur? Você acha mesmo, você que mora lá nas mansões lá de Alphaville, você acha mesmo
que as madame pegam trans, né? Você acha mesmo que aquelas madame vão ficar na fila, aqueles, né? Com certeza não. Eu quero de Vitol. Não, mas não, eu quero chegar em São Paulo de líder, eu quero pintar de líder. A maioria já tem até helicóptero, imagina se não vai ter Vitol. Pois é. E aí eu tenho um cara que eu gosto muito, que como chama aquele canal do... É o Chico Raiz, o vendedor. Eu gosto muito dele. E qualquer dia a gente convida ele para vir aqui para ele, porque ele faz negociação, vende carro, né? Um canal muito legal. Depois você pode até botar aqui que fazer uma parceria com ele, né? Chamar ele para vir aqui. Também. Mas enfim, a gente falar para ele vender começar a vender Vitol. Vou articular isso lá na Embraer, vou levar ele na Embraer para ele fazer um programa lá. E ele falou, vamos fazer um briga, vamos fazer uma negociação. Os Evitols vão fazer parte da nossa vida e eles vão mudar o jeito como a gente se desloca nas cidades. Agora a gente vai começar a se deslocar por cima. Perfeito. E assim, a gente está falando muito de embates tecnológicos aqui, várias tecnologias que já ficaram no passado, enfim, tecnologias novas, inovações. Mas a gente não falou ainda como você enxergou isso, né? Qual que foi o momento da sua carreira executiva que você percebeu assim, putz, as coisas estão mudando muito rápido e eu tenho que mudar também, eu tenho que estar caminhando na direção certa porque eu vou ficar para trás sem essa determinada tecnologia ou sem aquela. Qual que foi o choque digital? O momento do estalo? O choque digital. É um nome legal, choque digital. É uma pergunta interessante. Confesso que eu não estava pensando em responder alguma coisa nesse sentido, mas é bem interessante, bem provocativa. Não, bem provocativa. Eu acho, Luca, que é o seguinte, eu nunca deixei de estudar. E eu desafio você, eu queria fazer essa provocação para você que está nos assistindo. Velhice, ficar velho, é quando você não tem mais função. Quando você não tem mais... o que você faz não é mais eficiente, você não sabe fazer direito, você não enxerga direito, você não tem mais condição de fazer as coisas sozinhos, etc. Então pode chamar uma pessoa de velho, né? Acho que nunca ninguém deveria ser velho, ficar velho. O que a gente fica é idoso, né? A idade vem, né? Fica antigo, né? RG baixo, né? Mas... eu acho que o fato de eu sempre gostar de estudar e de buscar informação e conhecimento me levou a isso. Então a recomendação que eu dou é isso, né? Leia. Não abra mão do processo de leitura. Ele alimenta um processo que é o chamado processo de cognição, da gente desenvolver a capacidade de entender os processos, né? De fazer as coisas terem sentido. Então, eu diria que me incomodou o estalo que me deu, inclusive de criar esse processo digital, foi as redes e mídias sociais. No começo, eu confesso que quando surgiu... vou falar do Facebook, vai pegar do Facebook para frente, senão eu vou passar por velho aqui, realmente, né? Idoso. Eu confesso a você que no começo eu tive muita restrição quando alguém falava assim, não, você tem que chamar os influencers aí, tem que... Você lembra disso nos Estados Unidos, né? A gente tinha um negócio lá e aí eu falava, não, tem que convidar os influencers para ir na sua loja, no seu negócio, para ver o seu... E eu falava, de jeito nenhum que eu vou pagar para esses caras comer de graça no meu negócio, usar os meus produtos e etc, etc, etc. Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda para você contratar influencer, etc e tal, mas você precisa, assim, de alguma forma, alienar, pendurar teu produto em coisas que têm trânsito e tráfego e visibilidade nas redes e mídias sociais. Então foi muito difícil. Eu comecei a lutar contra a tecnologia. Eu cheguei à conclusão que é o seguinte, não lute contra a inovação e a tecnologia. É o contrário, isso é como se fosse uma onda. Se você está no mar, vem uma onda muito grande, o que você tem que fazer? Em vez de ir de frente para ela, vira de lado e fica na diagonal e tenta, se você manja de surf, tenta ir na diagonal e passar por cima dela e esperar a próxima. Ou não, né, se você está se afogando, quanto mais você tentar se bater, alinha com ela, pega e vai vai na crista da onda e vai tentando sobreviver. Então, eu podia dizer para você o seguinte, eu me sinto ainda, me sinto com uma cabeça jovem, vivo no meio de jovens,
Tem um filho jovem, né? Esse cara aqui, Luca. E aí o que acontece? A conversa, para a gente poder ter interação e conversa, eu tenho que minimamente tentar chegar no nível dele ali, falar coisas que capturem a atenção. A luta não é mais pela audiência, é pela atenção. Então muitas vezes eu preciso mostrar, trazer uma coisa nova para tentar conseguir passar uma mensagem, né? E então foi nesse sentido, Luca, que me chamou a atenção. Falei, pô, eu preciso entender desse negócio. Só que a hora que eu consegui pegar o gancho, pegar a onda, eu falei, pô, você tem gente com... Se eu tenho essa dificuldade, deve ter gente parecida comigo, né? Na mesma situação que eu. Né? Mais 35 mais. 35 mais de contribuição, né? De ISS. E aí eu falei, bom, se serve para mim, serve para um monte de gente e estamos aqui hoje, né? O Arthur tinha comentado comigo também que a gente sempre fala aqui da mentalidade digital, né? Que é agora que você falou que você teve esse choque digital aí, que você viu que as coisas não estavam mais andando do jeito, vamos dizer assim, monótono, tradicional de ser, agora era tudo dinâmico. Só que a gente está falando muito de pensar digital, né? Mentalidade, essas coisas. Como que a gente aplica isso hoje em dia, as empresas, inclusive, aplicam isso no dia a dia, exato. Setor privado, público, enfim, mas eu quero saber como que eles vão aplicar essa mentalidade. Né? Não, na verdade, a gente precisa desenvolver essa mentalidade do pensar, né? Porque o mundo ele teve uma nova dinâmica. Antigamente, eu tinha vontade de comprar alguma coisa, eu precisava esperar o horário comercial, né? Então, tá bom, não vamos ser tão velho assim também, mas vamos ao shopping, né? Funciona até as 22. E se chegasse 22h15, eu falava, putz, amanhã eu vou viajar, putz, esqueci de comprar, sei lá, um tênis que eu vou viajar, esqueci, sei lá, alguma coisa, que esqueci de comprar alguma coisa, pedreiro, vai vir em casa para fazer uma coisa, e eu, esqueci de comprar a ferramenta, a furadeira que ele pediu para eu deixar aí, etc, etc. Hoje, já em pleno século XXI, falando hoje mesmo, agora, nesse minuto, já estão sendo implementadas tecnologias que permitem, esqueci, eu entro na loja virtual aqui, compro na Leroy Merlin, outras empresas de material de construção, enfim, entro aqui, olho a furadeira que eu preciso, compro, conectividade, mobilidade, lembra disso? Convergência, já pago tudo. Ele me pergunta se vai precisar de broca também, se vai precisar de, né? Vai precisar de mais isso, mais aquilo, de bucho, se vai precisar, conveniência. Mas principalmente vai entrar um fator novo na convergência digital. Vai um fator assim, você quer receber isso como? Aí eu vou falar, são 23h15, Leroy já tá a loja de material de construção já está fechada, mas aqui está aberta. Aí eu falo, não, preciso disso aí no locker. Aí a loja vai estar fechada, mas ela vai estar funcionando e inclusive daqui para frente com a robótica, o sistema vai na prateleira, pega, vai lá e coloca para você, né, no vídeo que vocês colocaram lá, depois você coloca aqui embaixo, né, se quiser um vídeo sobre locker, tá aqui embaixo o vídeo de locker explicando para vocês como funciona. Você vai lá, tá no armário 22. Você chega lá, põe o QR Code, que vocês vão mostrar aí como funciona, e o produto tá lá. Daqui até 2 horas o produto tá lá. Então são 22h02, então até meia-noite 15 esse negócio vai estar lá. Aí eu volto do jantar, da reunião, da onde eu tava, da estrada. Até, né? Pode estar antes até. Pode estar antes. Ou eu posso passar esse código para aquele pedreiro que eu combinei com ele de fazer o serviço. Vai lá você e pega amanhã cedo. Né? Então, essa convergência, conveniência, isso tudo põe no liquidificador e bate tudo. E aí, Luca, como você colocou na pergunta, é isso, né? Essa nova dinâmica. Se eu não sei disso, como é que eu vou pedir alguma coisa, vou querer alguma coisa que eu não sei que existe? Ou não me leva a crer que essa possibilidade existe? Pera um pouquinho, não é? De vez em quando a gente não se depara com os problemas, a gente fala assim, pera um pouquinho. Acho que dá para... Deixa eu ver aqui, né? Eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Põe no YouTube aí. Busca no YouTube, vê se tem um vídeo que fala como é que faz, como é que não faz. Então, o pensar digital é um exercício. É como o inglês também, né? Se estudar a língua inglesa, né? Você começa a estudar,
O dia que você estiver sonhando em inglês é sinal que você começou a aprender. Vai dar certo. Significa que o seu subconsciente está funcionando. Então, pensar digital é um ato contínuo. Você começa a fazer, mas para te ajudar, principalmente para os 35+, que é o meu caso, INSS, deixa bem claro, sempre, porque senão alguém entra agora aqui e fala, mas esse cara tem muito mais que 35. Né? Então, deixando sempre bem claro isso, é por isso que a gente criou o projeto Pense Digital Inove. A gente vai te ajudar a você chegar até uma base que dali para frente você consegue andar mais sozinho, você consegue ter um aprendizado. Já tá pensando digital, né? Já tá pensando. Sozinho. Perfeito. Essa é a ideia. Aproveitando esse gancho, então me fala 3 dicas para as pessoas poderem já tentar surfar nessa era aí. Você falou que ia ajudar, né? Já quero 3 dicas aí. O ideal mesmo, Luca, é assistir a palestra O Futuro Não Será Mais Como Antigamente. Aí eu desafio aí os CDLs, FEComércio, Sindicato Logista, as empresas, né, a levarem esse seminário que é sensacional, ele é cheio de dicas, de vídeos, coisas que estão rolando na internet, de exemplos práticos, né, Arthur? Mas já que você me pediu aí esse jabá aí dessas 3 dicas... CDL, não perca, tá? Já pode ir lá. CDL, FEComércio, essas convenções que tem por aí, pode levar essa palestra que é uma palestra bem legal. Divertida, o bom é que ela é bem aplicável, né, no dia a dia. Mas vamos lá, vamos dar 3 dicas. A primeira é a gente entender essa questão de que as pessoas hoje fazem tudo de uma vez só num único lugar. Se você não compreender isso, que as pessoas vão comprar por aqui, você tem que abrir a tua cabeça, né? O pessoal aí, os mentores, os youtubers, né? Eles costumam usar aquela palavra mindset. Para quem não conhece, mindset, como diz o Chico Raiz, né? Para você que não fala inglês, mindset quer dizer mentalidade, né? Você precisa abrir sua mentalidade. Então, significa o seguinte: comece a assistir vídeo, por exemplo, no YouTube de aplicações, comece a interagir com a máquina como se fosse uma pessoa. Às vezes a gente vai fazer vídeo, né? É complicado falar com a máquina, um negócio seco ali, eu mesmo me vendo, né? É um exercício, né? Você vai fazendo, vai ganhando, vamos dizer assim, vai ganhando familiaridade, vai praticando. Mas uma coisa é certa, as compras e as vendas vão ser feitas aqui. Quer queira, você queira ou não. Aí vem o pessoal cair de pau, os comerciantes logísticos, que eu faço parte, inclusive, da comunidade, né? Atuei muito na CNDL, FEComércio, Sebrae, sempre ajudei esse pessoal, participei, aprendi muito com eles. Eu sou um defensor da loja física e acho que nunca vai deixar de existir a loja física. O que vai acontecer eu vou comprar, vou vender tudo por aqui, porque aqui está a convergência, aqui está o conforto, a conveniência, está tudo. Agora, as lojas, elas vão ter um papel de gerar o quê? Experimentação, degustação, experiências, sensações, privilégios, né? Então, se eu for na loja, é o lugar de buscar a mercadoria também, para não precisar pagar frete. Então, mas os detalhes eu só dou na palestra, né? Senão o cara não vai querer essa palestra. Essa é uma delas, Então você também fazer um exercício de abrir a sua cabeça e não ficar lutando. Não, eu não vou para esse... Não, se você não for, esse universo vai passar por cima de você. Vai ser um verdadeiro tsunami. Então, em vez de você ser afogado pela tecnologia, tente compreender, tente conversar, tente pedir exemplos e segue a gente aqui. Porque a gente vai estar sempre dando exemplos, né, de como fazer. Mas você pediu 3, eu dei 1, né? O segundo que eu ia dizer é pular para dentro. Você fala assim, mesmo que você faça errado, faz uma experiência. Essa dos lockers, né? Volto a insistir, hoje a gente já colocou o vídeo aqui, experimenta comprar uma coisa, né? Nessa empresa que eu falei aí, que tem locker, experimenta compra uma lâmpada, compra uma coisa para você ver como é. A experimentação te leva ao processo de cognição. Você vai aprender a entender melhor no momento que você estiver treinando ali, mexendo, é muito importante. E a terceira e última, nesse caso aqui, última porque é de graça, né? Se for na palestra, aí você tem as outras... produto aí, o nosso... Aí o que acontece?
é você procurar interagir realmente com os mais jovens. Em vez de você ficar com raiva, com essa molecada, não, vai lá e conversa. Você vai criar conexão. Você vai se tornar mais jovem, inclusive. Na hora que você conseguir fazer isso e aprender, você vai se sentir melhor, né? E o Luca faz uma brincadeira aqui, né? Brincando aí, compra nosso produto, mas no fundo, Lucão, é verdade. Tem uma máxima no mundo dos negócios que diz o seguinte, no mundo digital agora dos negócios, aí pra gente já ir caminhando pro final, eu imagino, né? Perfeito. No mundo digital, quando te oferecerem alguma coisa e for de graça, significa que o produto é você. Você está sendo vendido. Como? Teus dados, teus hábitos, teus costumes de compra. É por aí. Então, pense digital e inove. Inove a sua vida pessoal, familiar, profissional, empresarial, mas pense digital. É isso, Luca. Perfeito. A última pergunta já para a gente também, né, encaminhar, acho que essa pergunta seria mais ou menos um fechamento, né? Se o Pense Digital fosse uma série, vamos imaginar aqui, uma série de Netflix, sei lá, qualquer lugar aí de streamer aí, né? Qual que seria o nome do primeiro episódio? Qual que seria também o script dele, né? O que você colocaria? Como que você colocaria? Boa pergunta. Temporada 1, episódio 1. Tá. Posso usar inteligência artificial, ChatGPT? Agora não dá tempo aqui, né? Peraí, aqui, vou fazer aqui. Então, eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte. Se você puder, coloque usa uma ferramenta de inteligência artificial. Mas aí, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos cair de pau, né? Mas tudo agora você vai fazer com inteligência artificial? Não. Se você está com pressa, se você precisa de uma solução rápida, prática, etc., e tem condição de acessar, tudo bem. Mas você não pode viver pensando que você vai ter ela sempre do teu lado, o acesso da tua mão a todo minuto e instante. Pelo menos não agora, né? Então, às vezes, para a gente inovar, a gente precisa minimamente saber. Para a gente interagir com o ChatGPT da vida, o Gemini, alguma outra ferramenta de inteligência artificial, você precisa saber perguntar. E se você não tem traquejo, se você não é um cara que lê, sabe, não é ver a internet, ler mensagenzinha desse tamanho, não, lê um livro. Aqui, ó, os livros. Tem vários aí. Vários. E depois a gente vai dar algumas dicas aí, né, de alguns livros. Vamos botar aqui 3 capas de livro que a gente recomenda? Fechado. Então, vou colocar aqui 3 capas de livro que eu recomendo vocês lerem, que vão dar cancha, vão dar massa crítica, musculatura intelectual para você desenvolver até o teu vocabulário para você perguntar, para você interagir com a inteligência artificial. Mas se eu pudesse falar do primeiro episódio que a gente hoje aqui, eu diria o seguinte: aprenda a pensar digital e surfe por muitos anos na execução bem feita de muita coisa. Se você não aprender, você vai fazer as coisas, mas elas não vão ser bem feitas, porque vai ficar faltando para você sempre o viés digital. Você vai, você vai estar sempre fazendo coisas utilizando princípios que foram ultrapassados. Então você vai ficar preso às ferramentas antigas. Quando você começa a tentar usar, entra ali no ChatGPT, clica, vai fazendo, automaticamente esse mundo é intuitivo. Ele vai levar você para um novo ciclo, um novo momento, uma nova era. Essa seria, acho que um ponto interessante. Eu colocaria o nome como Mindset Digital e já vou também mandar para vocês uma recomendação de livro, tá bom? Esse aí. Mas eu colocaria o Mindset Digital porque eu achei legal mesmo. Eu achei que realmente foi um bom nome. Então é isso, Arthur, faça as suas... Dá o seu finalmente. O Arthur falou pouco hoje, né? Finalmente, não, que é isso. Eu tô falando pouco aqui, eu tenho que trabalhar muito depois. É verdade. Quem vai editar é ele. Isso aí foi boa. Para não estender tanto, né? Entendi. Eu tenho uma única pergunta, finalmente. Essas ondas, pelo que a gente viu, que apareceu aí, elas cada vez são menores de tempo e maiores de salto. Por quê?
Porque elas trazem conhecimento, né? Então, você pega realmente, quando você pega essas últimas 6, 7 ondas aí, vamos chamar assim, né? Elas têm um espaçamento, tinha 55 anos entre um espaço ou outro, depois caiu para 45, depois para 35. Vamos colocar de novo aqui? Né? O Arthur vai colocar aqui agora, essa onda aqui. Olha que interessante. Nós estamos nesse último estágio aqui. E por que foi diminuindo? Por exemplo, muita gente, não vou entrar no mérito, tá? Só vou comentar fatos e informações. Muita gente criticou, né, a vacina. A vacina da Covid, por exemplo, foi feita em um tempo muito rápido. Eu sei que vai voar crise, mas não precisa. Se a gente não puder trazer solução... Se a gente não puder falar também dos assuntos do dia a dia também, então fecha tudo, né? Mas, enfim, é porque tinha mais microscópio nuclear, tinha mais laboratório, tinha mais, né? Tinha mais ferramentas para a gente pesquisar, desenvolver. Então, por exemplo, você olha hoje, mas estamos chegando na era dos eVTOLs, né? Nossa, que salto! Claro, cara, depois dos aviões que a gente já fabrica, você olha a Embraer aí hoje, né? Hoje uma notícia, a Embraer vendeu mais não sei quantos aviões agora para a Europa e tal, né? Pô, a gente tem que ter muito orgulho, né? A gente fala, Brasil é um país muito instável, cheio com seus problemas, etc. Mas isso aqui, não é por nada não. Tem um povo aqui com uma capacidade criativa, essa miscigenação de raça, de origem, nações, né? Faz da gente um povo diferente, faz da gente um povo muito inteligente, muito admirado, inclusive. Eu tive a oportunidade de trabalhar, viver, estudar em várias partes do mundo. A gente faz muito com pouco, né? A gente faz muito com pouco. Eu gostei aqui do Renato Gaúcho. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Eu gostei aqui, falar de futebol só pra gente ir encerrando aqui, Luca. Eu gostei do Renato Gaúcho quando ele virou e falou assim, administrar um time com aquela bruta seleção que os caras têm lá, né? Eles cataram os melhores do mundo, botaram lá e chamaram aquilo de time. Aquilo é uma seleção, né? Eu joguei contra uma seleção, achei legal, não, né? E parabéns ao Fluminense de ter chegado Pois é. Não, né? parabéns a todos os times brasileiros. Nós mandamos bem nessa Copa. O Flamengo, o Palmeiras, Botafogo, enfim. Mas, de uma certa forma, acho que o Renato Gaúcho tinha muita... Ele falou, foi muito interessante, né? Ele é muito polêmico, eu sei, mas ele falou, é lógico, cara, me dá a possibilidade também de montar um time, mas você não ganha essa bagaça aí, não traga o título, um caneco pra cá, né? Então é isso, a gente aqui no Brasil, Arthur, acho que você falou tudo ali também, a gente faz muito com um pouco. Mas não é pouco porque a terra é pobre, etc. Porque a gente sabe quanto o país, né, vive numa instabilidade. Passar por turbulência, acho que todo mundo passa, né? O avião tá lá e tal. O problema é que aqui no Brasil, além da gente se enfiar na turbulência, o piloto vai lá e apaga a luz, né? Aí o pânico é geral e restrito, né? Mas vamos voltando aqui pra gente terminar. É isso. Eu acho que a gente tem que dar muito valor, né, para a riqueza que a gente tem, a liberdade que a gente tem. A gente tem um país onde a gente tem muita liberdade. Por mais que se diga que sim, que não, as polêmicas aí, não estou entrando nesse campo. Mas a gente pode pesquisar, a gente pode estudar, não tem assunto que seja proibido, a gente vai lá, aqui. Lógico, tem regras aí de redes de mídia social, o que publicar, não estou falando disso. Estou falando de buscar informação e conhecimento. Então, aproveita, a gente está numa era que é livre buscar informação e conhecimento, vamos para cima, vamos brincar. E outra, isto aqui eu acho que uma das maiores demonstrações da nossa liberdade. Estamos aqui sentados, tivemos uma ideia, vamos fazer e estamos aqui hoje, né? E o Brasil é um país muito abençoado e segue em frente, a gente se vê por aqui e tralalá. Então, vamos fechar aqui o podcast, se inscreva no canal do YouTube, vai lá na página do Instagram também, pensedigital.inove, dá uma olhada lá, curte, vê os vídeos também, LinkedIn, né, Pense Digital Inove, e a gente... Vem com a gente, né? A gente se vê por aqui. Lembre-se, Pense Digital. Inove.com.br. Tchau. Valeu.